Professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Hoje vamos para a aula 3 de interpretação textual. Vamos lá então. O que eu vou trazer nessa aula aí de interessante? Hoje nós vamos ver algumas coisas aí, algumas situações, né, muito importantes na hora da interpretação textual, ok? Vamos lá então. Hoje é praticamente uma aula mais de teoria. Nós vamos trabalhar com algumas teorias que vão se fazer presente na nossa interpretação. Primeiro, nós vamos trabalhar um esquema base para a interpretação de texto. O que é um esquema base? Como que nós vamos proceder em interpretação textual? Primeira coisa, uma leitura descompromissada do texto. Nós vamos ler o texto como se tivesse realmente, assim, estivesse interessado naquele conteúdo, entendeu? Mesmo que vocês não estejam, vocês têm que estar. Naquela hora ali, você tem que estar. Para saber o que se trata, tentar compreender o sentido do texto, tá? Como um todo. Não foque em detalhes por enquanto. Lê ele numa maneira descompromissada, para saber o que ele se trata, entendeu? Porque pode ser necessário lá para resolver as questões. Então, não faça ainda uma leitura precisa, querendo traduzir todos os vocábulos, tá? Que encontrar ali diferente. E principalmente, não fique procurando questões gramaticais no texto. Leia ele, tá? Somente leia ele, ok? Para tentar entender o que ele se trata, tá? Depois, nós vamos fazer uma fragmentação do enunciado e do texto. Leia o enunciado com atenção, né? Cuidando das expressões como não, respectivamente, exceção de, tá? Isso aí lá nas nossas perguntas, tá? Você leia 2 vezes o texto, uma descompromissada, a outra para entender um pouquinho melhor, se ficou alguma dúvida, aí vá para as questões. Nas questões, você vai ler o enunciado dela e vai anotar essas, vamos dizer assim, essas expressões, o não, o respectivamente, o errado, tá? Outro detalhe, o nervosismo e a falta de atenção faz com que os alunos percam essas questões, entendeu? Ele é um dos principais inimigos nessas questões de concursos. Então, se o enunciado for muito longo e cansativo, traduza-o em partes, esclarecendo o que a questão solicita. Então, a fragmentação do texto em partes permite que não se passem despercebidas, tá? Informações necessárias para a compreensão do texto. Leia, preste atenção tanto no texto como na pergunta. Os dois vão se unir depois, tá? Leia. O texto é muito grande, fragmenta ele. O enunciado é muito grande, fragmenta ele. Para quê? Para que na hora de responder a questão, você consiga desenvolvê-la da melhor forma, ok? Então, isso aí ajuda bastante, esses detalhes. E eu falo essa fragmentação do enunciado e do texto, tanto fragmentação do texto em si, como da pergunta, tá? Outra situação, cuidado redobrado com as alternativas. Principalmente que tipo de alternativa? Aquelas que me dão verdadeiro e falso, tá? Ou com afirmativas, 1, 2, 3. Eu tenho que prestar atenção, tá? Esse tipo de questão exige uma atenção a mais na hora de marcar a resposta correta, porque eu tenho que tomar esse cuidado, tá? Por quê? Ali vai ter o V, o F, vai ter várias alternativas parecidas, colocações, tá? Então, tomar cuidado na hora de responder esse tipo de questão. E a marcação da correta e justificativa das incorretas, tá? O último passo é o mais importante. Se a questão pede a alternativa correta, o candidato deve justificar a falsidade de todas as outras, tá? Aí vão dizer assim, mas para quê, professor? Para você ter certeza do que você está marcando. Da mesma forma, se for solicitada a alternativa incorreta, você deve procurar no texto a justificativa da veracidade das alternativas restantes, tá? Isso aí seria uma única forma de você ter 100% de certeza que está marcando a resposta correta, ok? Porque mesmo implícita, toda asserção que julgarmos como verdadeira ou falsa deve encontrar base no texto para ser justificada. Pessoal, eu estou na dúvida, volta no texto quantas vezes for preciso, tá? Provas, Fundatec, tá? Principalmente, eles vão colocar ali no máximo 2 a 3 questões sobre o texto. Então, você não vai perder tanto tempo, tá? Sobre a parte de interpretação textual,
tá? Claro que eu vou ter a parte gramatical, volta lá no texto, vai no texto, procura, confirma isso, ok? Algumas dicas para melhorar a interpretação textual. Olha só, o domínio do gênero textual. Nós já vimos os gêneros textuais, tá? Eu tenho que ter alguns domínios. Então, como eu tenho vários gêneros textuais que podem ser cobrados em uma questão de interpretação, charge, carta, notícia, poesia, narrativa, é importante que você, né, tenha conhecimento das principais características da maioria desses gêneros para facilitar a compreensão do texto cobrado nas questões. Volte na aula 2, assista ela. E ali eu vou falando cada tipo e como é que ele vem. Tem um exemplo de cada um. A união entre a linguagem verbal e não verbal. Porque muitos textos são compostos ao mesmo tempo por linguagem verbal e não verbal. É essencial que o aluno, antes de ler, né, tente solucionar as questões propostas. Saiba fazer a união entre essas duas linguagens, tá? Compondo o texto como um todo. O texto não é composto somente pela sua parte verbal, mas ele vai ser representado por tudo que for apresentado ali. Tipo aqui, ó, olha esse exemplo aqui, ó. Cuidado com os pés sujos, Cascão. Tive o maior trabalho para limpar o chão. Tá bem, mãe. Olha só o que ele faz. Eu tenho uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal trabalhando junto, tá? E eu tenho interpretação através disso, ok? Conhecimentos gramaticais, tá? Eu tenho que ter um conhecimento gramatical na hora da interpretação, tá? Os conhecimentos gramaticais podem e vão ajudá-lo muito na interpretação de texto, através de construções feitas pelo autor que podemos decifrar o sentido do seu texto, tá? Uma inversão sintática, um sujeito posposto, então eu preciso saber isso aí para poder compreender o meu texto, tá? Conclusões lógicas. Quando não encontrar suporte no texto para alguma questão, cuidado. Relações de lógica são permitidas na interpretação. O que não podemos fazer é inserir o que pensamos a respeito de determinado assunto, como verdadeiro. Então, isso aí eu não posso colocar ali no texto o que eu acho. Eu tenho que tentar decifrar o que o autor quis trazer naquele momento. Geralmente é quando envolvem inferências e conclusões lógicas que as questões de interpretação se tornam mais difíceis. Olha uma questão aqui, 1990, nós tínhamos as pessoas magras e as televisões grandes, ok? Com o passar do tempo, 2008, as pessoas ficaram grandes e as TVs menores. Mas qual é a inferência? Eles passam mais tempo na frente da televisão, se tornaram mais atrativas. Então eu tenho todos esses tipos de inferências que ser colocadas agora aqui na hora da interpretação, ok? Vamos lá então. Quais são os 3 principais erros de interpretação? Tá? Nós costumamos ouvir, né, que a interpretação de texto é muito difícil. Não se discorda totalmente disso, tá? Eu acho que ela é mais fácil, pois popularizou-se que interpretar texto é uma atividade mediúnica, na qual a inspiração sobre a pessoa é ela. Como que por milagre descobre os sentidos ocultos do texto. Isso corresponde à verdade. Quando alguém tem uma certa defasagem, se propõe a analisar um texto, pode cometer 3 erros enormes que devem ser evitados. Quem são esses erros? A extrapolação, a redução e a contradição. Vamos ver cada um deles agora. A extrapolação é o fato de fugir do texto. Ocorre quando se interpreta o que não está escrito. Ó, eu vou interpretar o que não está escrito ali. Muitas vezes são fatos reais, mas que não estão expressos no texto. Deve-se ater somente o que está relatado ali nele. A redução é o fato de se valorizar uma parte do contexto, não todo o texto, só uma parte dele. Isso aí acontece muito com os alunos, tá? Deixando de lado a sua totalidade. Deixa-se de considerar o texto como um todo, para se ater apenas à parte dele. E a contradição é o fato de se entender justamente o contrário do que está escrito. É bom que se tome cuidado com algumas palavras, como pode, deve, não, o verbo ser, tá? Que são características que vão estar ali no texto, que vão nos ajudar a não cometer esses 3 erros básicos aqui dentro de uma interpretação textual, ok? E que daí
nós vamos ter uma interpretação mal feita. A interpretação no contexto, tá? Verifica-se que os gêneros textuais só são determinados mediante um contexto. Para todos os textos, a noção de contexto é importante. Para alguns, essa noção é essencialmente para a compreensão textual. Na linguagem verbal, o contexto de uma frase é o período, o parágrafo ou o próprio texto como um todo. Já na linguagem não verbal, temos outros elementos que podem servir como contexto, conforme analisaremos no próximo item. Além disso, o contexto pode ser algum fator externo ao texto, como o local de produção, a situação temporal, os autores, entre outros fatores. Observe como o contexto pode alterar a leitura de um enunciado, tá? O contexto é importantíssimo para se fazer o quê? Uma boa interpretação. Opa, eu não apaguei um aqui, por isso que ele não está passando. Aí, olha só. O homem entrou e perguntou ao seu amigo, como está a costela? Qual é o contexto disso, tá? Nesse exemplo aqui eu vou ter dois contextos, tá? O homem entrou em algum lugar, um local, né? E qual é a situação vivida pelo seu amigo? O que ele está fazendo? Para mim entender isso aqui. O homem entrou e perguntou ao seu amigo como está a costela. Primeiro contexto. O homem entrou num açougue e fez a pergunta ao seu amigo açougueiro. Interpretamos assim que a costela a que ele se refere é a de algum animal e que está sendo vendida como alimento naquele momento. E o segundo contexto? O homem entrou num quarto de hospital e fez a pergunta a um amigo que havia sofrido um acidente e estava internado. Interpretamos assim que a costela em questão é a do próprio amigo, que poderia ter fraturado alguma costela ou machucado, batido nesse acidente, ok? Então, esse contexto aqui, ó, me dá duas interpretações. Eu posso ter até outras interpretações, mas tudo vai depender do quê? Do contexto em que está sendo perguntado, ok? Então, a situação do contexto ali é importante. Verificar o rodapé do texto para ver onde é que foi escrito, quando, que tipo de texto, ok? Um outro exemplo. O aluno acertou 4 questões da prova. O aluno acertou 4 questões na prova? Ok. Aqui poderíamos pensar que uma pergunta simples como o aluno obteve um bom desempenho na prova, a resposta correta seria depende do contexto. O contexto 1, a prova tinha 20 questões. Pô, se ele só acertou 4, tá? Ele foi muito mal, ele acertou só 20% das questões. Então, o desempenho dele foi muito ruim, tá? O que na imensa maioria dos casos não é considerado um bom desempenho, tá? Mas olha o contexto 2. A prova tinha somente 4 questões. Nesse caso, ele acertou 100% da prova. Ele foi ótimo na prova. Então, tudo vai depender do contexto onde está inserido esse texto e o tipo de pergunta, ok? Primeira coisa aqui que eu tenho que cuidar, então. Com esses dois exemplos, acredito que existem alguns fatores contextuais que todo aluno deve observar antes de realizar uma interpretação de texto. O local de produção do texto, tá? O local onde a ação do texto se desenrola, a data de produção, a data em que a ação do texto se desenrola, características do autor do texto, as características das personagens do texto, a intencionalidade do autor, o comportamento das personagens acerca do assunto do texto, a ideia defendida pelo autor, a opinião das personagens acerca do assunto do texto, o público-alvo do texto, o tipo de linguagem utilizada, formal ou informal, os recursos expressivos utilizados pelo autor, elementos de humor, compaixão, indignação, o gênero textual escolhido pelo autor, tá? As características desse gênero. Tá? Isso aqui são todos exemplos na hora de uma interpretação. Eu preciso saber algumas informações para poder ter uma compreensão maior e uma chance maior de gabaritar essas questões. Então, em textos verbais, todas essas informações, quando pertinentes, podem ser encontradas no próprio texto. Entretanto, tá? Em textos que privilegiam o aspecto não verbal, são as imagens que normalmente contribuem com o fornecimento de informações contextuais, como observamos nos próximos itens a ser por nós estudados.
tá? Então, vamos lá então. Então eu tenho que ter esse cuidado aí na hora da interpretação, verificação, quem é que produziu, data, tá? Propósito, tudo isso aí. Olha só, interpretação, linguagem não verbal. Vou trabalhar agora só com linguagem não verbal. É essencial destacar que o texto é um todo composto por várias partes. Algumas dessas não são necessariamente compostas por palavras, mas por vários outros aspectos, os quais agrupamos na chamada linguagem não verbal do texto. A comunicação não é feita apenas por meio da linguagem verbal. Os desenhos, fotografias, imagens em geral também expressam significados. Uma tirinha, por exemplo, é raramente compreendida se tivermos acesso somente à sua parte verbal. Os quadrinhos, os personagens, o cenário, tudo isso aí faz parte do texto e precisa também ser lido pelo autor, tá? Pelo leitor. Porque o autor ele quer transmitir algo e vai se dar através disso, para que a compreensão seja bem sucedida. Vale ainda destacar que, em alguns casos, é o conhecimento de mundo que compõe o contexto para a necessária compreensão do enunciado, o que é muito comum em charges. Então eu tenho que ter um conhecimento de mundo para entender charges. Esse aspecto normalmente diferencia tirinhas e charges, tá? Como vimos lá na nossa aula anterior, lá no nosso capítulo anterior lá, onde nós trabalhamos essas diferenciações. Portanto, o aluno deve estar atento a detalhes relativos à análise de linguagem não verbal, para identificação de determinados gêneros textuais, além, é claro, do contexto, tá? Observe os dois exemplos aqui agora que nós vamos trabalhar, tá? Deixa eu apagar aqui que nós já vamos para os exemplos. Ó, eu tenho dois exemplos aqui, ó. Primeiro, eu tenho no Rio de Janeiro, já me deu a localização. O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Dentro de um contexto, nós sabemos que no Rio de Janeiro, tá? Então, ocorrem, né, muitas mortes por bala perdida, tá? Então, isso aqui é uma interpretação. Ó, para compreender essa charge, o leitor precisa saber dos riscos que a população passa na cidade do Rio de Janeiro em relação aos conflitos armados entre os órgãos de segurança pública e os bandidos, ou entre os meliantes pelo controle de uma área da cidade maravilhosa. Então eu tenho que saber, tá? Eu tenho que saber já o conhecimento de mundo. Na segunda charge, rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Olha só, rede social a gente sabe que são aplicativos, né, que a gente utiliza na internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, onde tem essa interação social. Já que para ele a rede social é o marido, esposa e os filhos tudo numa mesma rede, tá? Eles não têm outra rede, é somente uma e essa é a rede social. Algumas provas exigem conhecimentos gerais e de atualidades dos seus alunos. Este fato também pode ser determinante para uma boa interpretação de texto. Interpretação. Estou interpretando aqui, ok? E isso aí se torna importante na hora da prova. Interpretação e semântica. A semântica, eu vou trabalhar o implícito e a ambiguidade. Como nós estudamos o conteúdo de semântica lá junto com os conteúdos da gramática, lá no nosso curso de gramática para concursos, tá? A gente vai ver agora aqui que em muitas provas de concurso ela costuma vir misturada com questões de interpretação de texto. Como assim? Já que a semântica compreende o estudo da significação das palavras, o aluno deve trabalhar alguns aspectos da semântica, como a noção de implícito e de ambiguidade, para auxiliar nas interpretações dos textos. O que é o implícito? O aluno deve perceber o que está dito nas entrelinhas. Para isso é preciso conhecer os dois tipos básicos de enunciados explícitos, tá? Que nós vamos ver agora esses dois tipos de enunciados. Tá? Primeiro, o implícito pressuposto. Estou pressupondo. Pressupor é um conteúdo que consiste em apresentá-lo como já conhecido pelo leitor, como algo comum do qual o novo discurso partirá. Sendo assim, o enunciador pode sempre atribuir o pressuposto ao senso comum, tá? A fatos que são conhecidos por todos. Vamos lá, olha esse exemplo. Mesmo após 20 anos de profissão, ele continua extremamente competente. O
que a gente entende por isso aqui? Qual é o pressuposto que eu posso ter aqui? Nesse enunciado fica pressuposto que a pessoa de quem se fala já era competente há 20 anos. E durante todo este tempo, o verbo continua é a marca linguística que permite essa verificação, porque mesmo após 20 anos de profissão, ele continua, tá? Numa interpretação mais aprofundada, podemos concluir que o autor dessa frase acredita que não é comum as pessoas continuarem competentes após 20 anos de profissão, pois fatores como cansaço e costumes com a rotina podem interferir no desempenho profissional. Porque assim, ó, se eu for ler, ó, mesmo após 20 anos, ele continua extremamente competente. Quer dizer que, passado um grande tempo, ele continua competente. Entenderam? Isso aí é um pressuposto. Um outro pressuposto. Pedro parou de trabalhar na firma do pai. O que a gente entende aqui? Qual é o pressuposto que eu teria aqui? Tá? Ela é muito semelhante ao exemplo anterior. Nesse caso, temos pressuposto, tá? O fato de que Pedro trabalhava na firma do seu pai. Observamos aqui que também é o verbo, tá? O verbo, o recurso linguístico utilizado para destacar a informação pressuposta. Ó, parou. Observa agora exemplos que envolvem o tipo de pergunta realizada pelo falante escritor. Tá? Agora ele pode fazer alguns questionamentos, tá? Por causa desse exemplo, para poder entender. Tá? Olha só, você sabe se eles viajaram para a Europa? Nesse exemplo, não há informação pressuposta. O que o autor da pergunta quer saber não envolve nenhuma noção de pressuposição. Ele realiza uma pergunta que só permite as respostas sim ou não, diferentemente da próxima pergunta. Aqui ele perguntou, você sabe se eles viajaram para a Europa? Sim, não. Acabou. Agora aqui, ó, quando eles voltarão da Europa? Já mudou, a pergunta mudou totalmente. Nesse exemplo, o tipo de pergunta realizado que permite interpretar enunciados que estão pressupostos, quando o autor da frase enfoca a sua pergunta para a noção de quando será a volta deles, tá? Então podemos pressupor que ele já sabe que as pessoas em questão voltarão, elas já estão na Europa, tá? E eles voltarão em algum momento. Talvez estejam numa viagem de férias, ou em um intercâmbio, ou em um trabalho, né, uma viagem de negócios. Afinal, se o autor da frase não tivesse essa informação, ele não perguntaria se eles voltarão ou não da Europa. Primeiramente, para depois perguntar quando será essa volta, em caso de resposta afirmativa, ok? Então, isso aí é um pressuposto que a gente pode já tirar dentro das perguntas, ok? Então, ó, para conseguir interpretar esse tipo de pressuposição, é importante que se tenha noção de dois tipos básicos de pergunta que podem ser feitas em língua portuguesa. É claro que não existe somente esses dois tipos, mas são recursos amplamente utilizados. Perguntas sim ou não, tá? Geralmente realizado quando o autor da pergunta não tem informação prévia sobre o que vai ser perguntado e admite somente a resposta sim ou não. E perguntas que, geralmente realizadas quando o autor da pergunta já tem informações prévias sobre o que vai ser perguntado, querendo informar-se sobre circunstâncias como quando, quem, o que, qual, onde, como, ok? São recursos que a gente utiliza na hora de uma interpretação para saber alguma informação ali que fica pressuposta, ok? Implícito subentendido. Deixar algo subentendido é construir a enunciação de tal forma que se deixe algo dito sem necessariamente dizê-lo. Assim, o enunciador assume a responsabilidade do que está implícito. O que você achou do filme? O final é bom. Poxa, eu perguntei do filme e ele disse só que o final é bom. Então quer dizer que todo o resto é ruim. Mas vamos lá. Quando alguém pergunta sobre a opinião em relação ao filme como um todo, tá? E o outro responde apenas sobre o final, aí interpretamos que essa pessoa quis dizer o quê? Quis deixar subentendido que o restante do filme não é bom. Afinal, a escolha lexical dela permite realizar tal interpretação, que só o final é bom, que o restante dele não presta. E isso que fica entendido aqui, fica subentendido para mim, ok?
Olha só, você gostou da minha roupa? O sapato está lindo, combina muito com a bolsa. Quer dizer que o resto está horrível. Então, ao perguntar sobre a sua roupa, a pessoa esperava uma resposta com comentários sobre todas as suas vestimentas, tá? Ao responder somente sobre o sapato e a bolsa, a pessoa deixa subentendido que a roupa não é do seu agrado. Com isso, concluímos que, ao deixar algo subentendido, o autor da frase assume a responsabilidade de deixar propositalmente algo dito nas entrelinhas. Ao deixar algo pressuposto, o autor da frase presume que os seus ouvintes falantes têm conhecimento sobre o que foi dado ou já conhecido por todos. A diferença entre o pressuposto e o subentendido é basicamente a intenção do falante escritor, tá? Ele tem essa intenção aí, tá? Ele não quer ofender e ele vai usar esse tipo de artimanha aí do texto. O que seria ambiguidade? Nós já vimos ambiguidade, é quando a gente tem textos, tá? Frases principalmente, orações, né? Onde a gente tem essa situação de ambiguidade. Então, a ambiguidade, ela representa aquilo que tem duas faces, dois sentidos. Numa questão de interpretação, um enunciado ambíguo pode causar confusão na hora de marcar a alternativa correta. Diante disso, o aluno deve estar atento a tais confusões. É permitente conhecer os principais mecanismos linguísticos que se desencadeiam a ambiguidade. Pronomes pessoal, relativo e possessivo. Olha só. No mesmo dia, o vizinho bateu o carro e seu irmão foi atropelado. Essa grande coincidência só aconteceu porque ele não foi prudente. Tá, e aí? Quem é que foi prudente aqui? A vizinha do chefe, que estava doente, ligou para a empresa. E aí, quem é que ligou para quem? A vizinha do chefe, que estava... Quem é que estava doente? E quem é que ligou? Aqui ela ligou. Quem é que ligou? A vizinha do chefe. Mas quem é que estava doente? Entenderam? A mãe proibiu o filho de sair com o seu carro. O carro é de quem? É da mãe ou do filho? Aqui nós temos 3 casos de ambiguidade, tá? E esses casos de ambiguidade deixam na dúvida de quem que está fazendo a ação dentro dessa oração. Outra situação de elipse, tá? Eu vou omitir algo. O filho não aguentava mais as brigas do casal. Um dia, a briga entre o pai e a mãe foi tão grande que fugiu de casa. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma elipse. Eu ocultei que o filho fugiu de casa. Ok? Isso aqui é uma ambiguidade. Porque se eu ver aqui, grande que fugiu de casa. Quem é que fugiu de casa? O pai, a mãe, o filho? As ordens das palavras. Encontrei um sapato de homem muito feio. Quem que é o feio? O sapato ou o homem, entendeu? Dá essa minha ambiguidade na hora. Artigo definido sem o contexto. O homem sempre sabe o que faz. E aí? Ficou estranho. Então são situações de ambiguidade que eu tenho dentro dos meus textos, tá? Opa! Tem que apagar aqui, senão não vai. Ali. O léxico é outra situação. Tu precisas de um lençol, urgente. Enfia isso na cabeça. Enfiar o que? O lençol? A informação? Tá? Então, a ambiguidade lexical é a mais comum em questões de concursos, pois depende do conhecimento do aluno em relação a vários significados da palavra que está sendo apresentada. Isso aqui é a polissemia, ok? Então, eu tenho que tomar cuidado com essa situação. Função sintática, tá? O rapaz bateu no homem com a bengala. Sentido de bater, tropeçou, bateu, é a função sintática ali que não está bem colocada. Então, vai me dar uma diferença, vai me dar uma situação lexical aqui, a função sintática, né? Que vai me deixar na dúvida. E assim nós terminamos a nossa parte, a terceira parte aqui de interpretação textual, com os principais exemplos aí, como se interpretar e as principais situações, ok? Um beijo do gordo e até a parte 4.